eternidade em eternidade, Ele permanece bom de eternidade em eternidade, e Ele é o único que tem o domínio de tudo nas suas mãos. Se tem alguém que sabe o que é melhor para o nosso futuro, é Deus, porque Ele conhece o futuro. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da vida. É Ele quem dá, é Ele quem tira a vida. Se tem alguém que pode nos conduzir no caminho reto, num caminho seguro, na rocha, é o Senhor Jesus. E nós precisamos estar firmados nessa rocha. Sem Ele, nós não iremos conseguir. Sozinho, nós não conseguimos. Sozinho, nós não vamos conseguir. E são, irmãos, inúmeros textos na Bíblia que a gente pode observar pessoas que tiveram dificuldade de enxergar o que Deus estava querendo dizer, a direção que Deus estava querendo dar. Gostaria de ler com os irmãos em João 21, o versículo 2 e o 3. (21, 2 e 3). Estavam juntos... já está lá? Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." E os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Não pegaram nada naquela tradução. Irmãos, a jornada de Pedro, ela é muito explicativa, ela nos ensina muito sobre a gente ter essa visão daquilo que Deus tem para a nossa vida, da visão que Deus tem para o nosso futuro como propósito. O contexto aqui dessa passagem é que Jesus, depois dele ter morrido, sido crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, ele faz algumas aparições. Mas nesse momento em que Jesus morre, os discípulos meio que perdem a sua fé, perdem a convicção, e cada um decide fazer o que quer. Pedro mesmo, ele, vou pescar. Ele decide voltar à vida que ele tinha, ele chama os outros discípulos, a gente vai com vocês. E todos eles resolvem voltar à vida que eles tinham antes de serem chamados por Jesus. E a gente vê, irmãos, nessa passagem que Pedro, mesmo depois de mais ou menos 3 anos e meio ali que foi o ministério de Jesus, mesmo esse tempo todo ele caminhando ao lado de Jesus, ele ainda assim teve dificuldades de entender e de enxergar aquilo que Jesus falou para ele esse tempo todo. Jesus nunca deixou de comunicar aos seus discípulos a vontade dele. Nunca deixou de comunicar aos seus discípulos aquilo que iria acontecer, os planos que ele tinha para depois da crucificação. Jesus sempre comunicou que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Jesus falou com Pedro que ele seria agora pescadores de homens, não mais pescadores de peixes. Jesus comentou, Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus instruiu. E ainda assim, no momento que Pedro foi provado, ele não lembrou, ele não se lembrou, ele não se atentou àquilo que o Senhor tinha falado, sobre as palavras que o Senhor tinha dito para ele, e ele decidiu voltar à vida que ele tinha. Ele ouviu a voz do Senhor, ele estava lá com Jesus, caminhando lado a lado, e mesmo assim, ele não se atentou. Ele não conectou o tico com o teco, ele não prestou muita atenção no que Jesus estava falando. Às vezes ele achava que Jesus estava falando sobre outra coisa, sobre outro assunto, e mesmo assim ele não prestou atenção. A gente pode ver isso também naquele momento que os discípulos perguntam: mas quem será o maior no reino dos céus? E Jesus fala como se vocês não estão entendendo, não é sobre isso, não tem nada a ver com isso. Eles estavam ouvindo, mas eles não escutavam de verdade a voz do Senhor. E a gente vê que a gente não andar na direção de Deus, a gente não andar nos caminhos do Senhor, a gente não ouvir, não prestar atenção, não pegar a visão do que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo, só nos traz prejuízo. A gente pode ler aqui no final do versículo 2, que diz: eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles não pegaram nada naquela noite, porque eles estavam fora da vontade de Deus. Não existe, às vezes as pessoas falam o centro da vontade de Deus como se existisse uma região periférica, que você está mais ou menos dentro, mais ou menos fora. Ou você está dentro, ou você está fora da vontade de Deus. Ou você está nos caminhos que Ele te colocou, ou você está fora. E nós saímos da vontade de Deus, se a gente fizer algo diferente dos planos que o Senhor tem para a nossa vida, só nos traz prejuízo.
A gente pode fazer um paralelo com o momento em que Pedro foi chamado para o ministério, que Jesus, quando eles estavam no barco e falou, joguem a rede, eles pegaram peixe. Quando Jesus estava na situação, quando eles estavam com Jesus, fazendo aquilo que Jesus os tinha chamado para fazer, eles pegaram o peixe. Não há perdas quando nós trabalhamos com o Senhor, não há perdas quando nós fazemos a vontade de Deus. Há perdas quando nós, para Pedro naquele momento, ele achava melhor abandonar o ministério, Jesus morreu, acabou a esperança, acabou tudo, deixa isso para lá. E ele viu que ele não pegou nenhum peixe. E vale a pena, irmãos, nós continuarmos na presença do Senhor, vale a pena nós continuarmos fazendo a vontade de Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja contra todas as expectativas das pessoas à nossa volta, vale a pena. Vale a pena continuar servindo a Deus, vale a pena continuar caminhando na direção que Ele dá para a nossa vida, porque não há perda com o Senhor. Não há perda, é Ele quem abençoa, é Ele quem cuida, é Ele que sustém a nossa vida. Não há perdas no Senhor. A gente pode trabalhar incansavelmente sem se preocupar de não receber nada. A gente não trabalha para receber algo em troca, mas o Senhor é um Pai bondoso que vê o trabalho que nós temos feito e nos abençoa. Não trabalhamos buscando algo, mas Ele cuida de nós. É Ele que provê as situações. Então, a gente pode trabalhar, a gente pode se desgastar, a gente pode se esforçar na vontade de Deus, porque vale a pena. Vale a pena nos esforçarmos pelo Senhor. Vale muito, muito a pena. Às vezes é cansativo, às vezes o nosso corpo está cansado, às vezes a nossa mente está cansada, às vezes a vida causa tantas dificuldades, mas vale a pena, irmãos, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E nós precisamos ter essa atenção total ao que o Senhor está falando. Além de ter tomado uma direção totalmente diferente do que Jesus planejava, nós podemos ver que seguir a direção de Deus só nos causa prejuízo. Mesmo que essa direção de Deus, mesmo que a palavra que Deus nos dá entre em choque com os nossos sonhos e desejos, é melhor obedecer ao Senhor. É melhor obedecer e estar debaixo da vontade de Deus. E seja na palavra, seja em sonhos, seja em visões ou revelações, é Deus quem nos dá a direção e o rumo saudável para as nossas vidas. O mundo, irmãos, ele tem vários caminhos para nos dar, eles têm várias, e eles gritam no nosso ouvido as agendas do mundo, a direção, o que é melhor, o que não é melhor, mas a gente precisa calar essas vozes dentro do nosso coração e ouvirmos apenas a voz e a direção do Senhor. Eu escolhi esse hino para nós cantarmos no início do culto exatamente por isso. A gente precisa estar surdo, a gente precisa tapar os nossos ouvidos para qualquer voz que não seja a voz do nosso pastor. As ovelhas ouvem e obedecem apenas a voz do seu pastor e a gente precisa ser assim. A gente precisa tapar os nossos ouvidos, tanto para nossas vozes mesmo, nós querendo nos derrubar, nos defraudar, as vozes de outras pessoas, as vozes do mundo. A gente precisa calar essas vozes e ouvir apenas a voz e a direção do Senhor. A gente precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus, para nós entendermos a vontade do Senhor. Às vezes a gente não presta muita atenção naquilo que está à nossa volta, a gente vive a vida como se a gente só reagisse àquilo que vem até nós. A gente vive no automático, a gente vai vivendo e vai vivendo e vai vivendo, mas é tão importante nós vivermos a nossa vida com intenção, irmãos. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, às vezes a gente está nesses planos de leitura, a gente começa a ler a Bíblia, a gente lê, chega no final do capítulo, nossa, eu não prestei atenção em nada. A mente viaja, a mente vai para o outro lado, e às vezes a gente perde coisas preciosas que Deus estava querendo falar conosco através da palavra. Quando nós oramos, a maior fonte de resposta para aquilo que nós oramos, para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas, para os direcionamentos que nós pedimos, está na palavra de Deus. A gente precisa viver essa intimidade de leitura, e leitura com atenção. Às vezes a gente está num culto de domingo, na hora que a gente presta atenção, a nossa mente já foi longe no meio da mensagem, e às vezes Deus estava compartilhando algo precioso através da vida do pastor, através da vida do pregador. Às vezes a gente está no trânsito, a gente está dirigindo, a gente nem presta atenção no louvor que está tocando no rádio, no Spotify ali, a gente nem às vezes ouve. E Deus às vezes está falando, e a gente se distrai tanto com TV, com livro, com isso, com aquilo, que a gente não ouve a voz do Senhor.
A gente não ouve a direção e Deus fala o tempo todo. Deus fala através da criação, Deus fala através da vida das outras pessoas, fala através de situações em nossa vida, fala principalmente através da palavra, através dos louvores. Deus habita no meio do louvor, fala através da vida do pregador, fala a nossa vida. A gente tem a sorte, o privilégio de congregarmos numa igreja onde a palavra de Deus é pregada. E isso é precioso demais. Nós todo domingo, toda quinta-feira temos a palavra que é alimento para a nossa vida, que é luz para o nosso caminho. Nós ouvimos a palavra de verdade. Então é importante demais nós prestarmos atenção, viver com aquela expectativa. O que será que Deus está querendo falar comigo hoje? O que será que Deus está querendo falar comigo? O que será que Deus quer me mostrar? Qual será a direção de Deus? Vivermos com essa intenção de buscar, de correr atrás do Senhor. Senhor, não deixa de falar comigo. Fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir tua voz. Eu quero saber qual é a sua direção. Eu quero saber qual é o melhor caminho. E buscarmos ao Senhor com essa intensidade, com essa intenção de, Senhor, fala comigo. Eu lembro muito bem de uma pregação que o meu pai fez aqui, que diz, Senhor, não me abandone. Como é importante nós pedimos, Senhor, não me abandone. Porque nós, às vezes, nós pecamos, nós nos distraímos, nós não somos merecedores de tudo isso que Deus faz por nós. Então, é importante que nós clamemos, Senhor, não nos abandone, não deixe de falar conosco, não deixe de mostrar o caminho, não deixe de conduzir a nossa vida, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti. E eu gostaria, irmãos, para encerrar, de ler Romanos. Gostaria de ler Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nosso culto racional com intenção, com não só o corpo aqui na igreja, mas com a mente conectada, com a mente atenta à palavra de Deus, com a mente atenta ao momento do culto, do louvor, e que a gente possa não se moldar aos padrões desse mundo. Esse mundo ele tem um moldezinho que quer que nos encaixem, que a palavra de Deus é errada. Sabe, a gente vive um momento muito de ideologias, de muita coisa, irmãos. E é muito importante a gente não se moldar aos padrões desse mundo. É importante a gente insistir e permanecermos firmes, permanecermos fiéis ao Senhor. Não nos acomodarmos a esse mundo, prestarmos atenção, vermos, mas assim, não concordar. A gente está no mundo, a gente vive, mas nós não somos daqui. E é muito importante a gente ter sempre essa lembrança de que nós não somos daqui. A nossa casa é em outro lugar, o nosso molde, a nossa forminha é de outro lugar. A gente veio de outra origem. E é sempre importante a gente manter isso em mente, para que a gente não se acomode, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é assim. Às vezes a gente não pode ver, mas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela é agradável a nós. E é isso, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Espero que Deus fale ao coração de vocês, que no resto dessa semana a gente possa viver prestando atenção na voz de Deus, prestando atenção, às vezes, naquele sussurro, prestando atenção, porque Deus tem livramentos para a nossa vida, como teve para a vida do pastor Wagner, do meu pai, da minha mãe, e eu creio que outros irmãos já tiveram experiências assim. Então, é muito importante. Espero que a gente viva com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Vê que menina. Não, eu estou falando é que ela prega, o Wagner está dirigindo o culto, e ela fala. E ela tem uma sintonia muito grande na direção de culto. Tá bom. Vamos orar então, irmãos. Ter mais um momento de oração. E é sempre bom orar fundamentado na palavra, né? Eu tenho
pedido sempre que depois da ministração a gente tenha mais um momento de oração, porque a gente ora pelos meses, mas não existe mágica no caminhar com Deus, né, irmãos? Eu tenho falado assim que às vezes as pessoas devem me achar assim meio incrédulo, mas está cheio de gente que tenta resolver problema com óleo, com campanha, passando debaixo de porta, passando. Não tem jeito, irmão. É mandinga gospel, eu costumo falar, né? Macumba. Pessoa que não é cristã, ela faz macumba, né? E crente faz boa cumba. Entendeu? A intenção é boa, mas é cumba do mesmo jeito. Entendeu? Porque assim, irmãos, eu me lembro da irmã que comentou assim, que estava colocando uns versículos bíblicos dentro do travesseiro do filho dela, para a palavra entrar na cabeça dele. Você vê, né? É a confiança da pessoa. Mas, irmãos, o que na verdade abençoa a nossa vida é a prática da palavra do Senhor nosso Deus, né? Toda a Bíblia, ela aponta para isso, para nós. E não é aquela questão de que a gente vai ser perfeito, vai conseguir fazer tudo. Mas, pelo menos, tentar, a gente tem que tentar, né, irmãos? Pelo menos se esforçar para se amoldar, né, a palavra de Deus é extremamente importante, né? Não adianta a gente ouvir a palavra e continuar agindo do jeito da gente, não é importante demais. Então, vamos orar nessa noite. O tema dessa noite, conforme a Bruna falou, né, é procurando ver o que Deus vê, não é verdade? Às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo, de enxergar o que Deus está enxergando, né? Então, vamos orar em duas direções, pedindo para que Deus nos dê bons olhos, amém? E para que, por uma visão mais espiritual e menos terrena, não é verdade? Muitos momentos da nossa vida, um olhar mais espiritual para a situação resolveria o problema, né? Mas às vezes a gente acaba tendo um olhar carnal, terreno, né? E aí a nossa atitude é errada. Vamos orar. Eu gosto muito de uma canção, né? Que aquele cantor, como é que é? Michael W. Smith, né? Cantava, né? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. E aí ele fala, né? Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. E como nós precisamos disso, né, irmãos? Ter os olhos do coração aberto, né? Enxergar as coisas de modo espiritual, né? Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Teve um dia lá que Pedro deu uma resposta certinha para Jesus, né? E aí Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Então, por que a gente tem que buscar ver o que Deus vê? Porque tem coisas que só Deus é capaz de mostrar, né, irmãos? Vamos orar daquele jeito? Grupos de 3, vamos lá? Para você orar por alguém hoje, interceder por alguém. Os 3 já se juntaram aqui rapidinho. Os 3 aqui, essas panelas gospel aí. Vem cá, Wilson Lesi, vem orar comigo, de 3 aqui, isso. O Rogério e o Tiago, pode orar de 2 lá. O Espírito Santo ajuda vocês aí, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra, pelo tempo precioso de estarmos aqui, ó Deus, e louvarmos a ti, glorificarmos o teu nome, ó Pai, e ouvirmos testemunhos e orientações, ó Pai, acerca de te ouvir, de inclinarmos o nosso coração para a tua palavra. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, no nome santo e maravilhoso do teu Filho Jesus, nesta noite, perdoa, ó Deus, as nossas falhas, nossos pecados, as dificuldades que nós temos, ó Deus, para ouvir a tua voz, entender o teu propósito, o teu querer. E nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus,
eu oro te pedindo, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Espírito Santo maravilhoso, coloca em nós, Pai, sede, vontade, desejo pelas coisas que são de cima, pelas coisas que são do alto. Meu Deus, meu Pai que estás nos céus, no nome santo do teu Filho Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã que veio nesta noite para buscar a tua presença, para clamar ao Senhor, para te invocar, ó Deus. Oh, aleluia. Abençoa, ó Pai, a vida do meu irmão Wilson, abençoa a vida da irmã Lesira, ó Pai. Ilumina neste ano de 2023 o pensamento, o coração. Dai-nos, ó Deus, visão espiritual, nos ajuda a enxergar o que é de cima, a enxergar o que é do alto. Atrai-nos para ti, ó Deus, atrai o nosso coração, eleva-nos, 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 Deus. Oh, aleluia! Pai, atrai o nosso pensamento, atrai o nosso coração, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a glorificar mais o nome do Senhor, a desejar mais o que é de cima, o que é do alto e que provém do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, tantas coisas más, ruins, vão se apegando à nossa vida, à nossa história. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, Pai, pode ter misericórdia de nós e nos livrar desse mundo mau, desse mundo tenebroso, desse mundo de trevas. Espírito de Deus, em nome de Jesus, envolve as nossas vidas. Espírito de Deus, toma-nos de forma poderosa e quebra toda cadeia, todo jugo, toda algema das trevas. Oh, aleluia! E ministra, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ministra, Senhor, uma visão espiritual para cada família que está nesta igreja. Oh, Senhor, visita os obreiros, as obreiras, o ministério de louvor, os irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens. Derrama, Deus amado, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, ó Deus, oh, graça, poder, autoridade espiritual, ó Deus amado, sobre cada vida, meu Pai, nesta congregação. Abençoa os nossos líderes, nossos pastores. Abençoa, Senhor, nosso pastor aqui no estado de São Paulo, no Brasil, o pastor Luiz. Abençoa os líderes que com ele trabalham, os presidentes de convenção, os líderes, meu Deus, das regiões, os líderes de Jubrac, de Ufebrac, de Minibrac. Senhor, os pastores que estão aguardando direção do Senhor, que estão aguardando, meu Pai, uma visão de onde trabalhar, de uma decisão a tomar. Fala com os teus servos, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, orienta, direciona, Deus amado. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Oh, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te glorificamos, nós te exaltamos por esta noite tão abençoada diante da tua presença. Leva-nos em paz agora, Senhor. Guarda-nos ao sair daqui. E, Pai, coloca em nosso coração, Senhor, a sede, a vontade, o desejo de te buscar, de estar na tua presença, Senhor. Oh, vem, Senhor, banhar as nossas vidas. Vem fazer chover o nosso deserto, Senhor. Vem fazer florir, meu Deus amado, o nosso jardim, ó Pai. Senhor, que as portas da vida espiritual se abram, ó Pai amado. Senhor, que nós possamos ouvir, meu Deus, barulho de abundante chuva, ruído
ouvido, meu Deus, aleluia, oh, como Davi ouviu, Senhor, a tua presença, a tua marcha pela copa das amoreiras, Senhor, que o Senhor vá adiante de nós, meu Deus, que o Senhor vá adiante de nós neste ano, Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, ó Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos, amém, amém. Glória a Deus, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Esforço, hein, irmãos? Quarta